Oi pessoal, então conforme combinado, eu resolvi fazer essa aulinha sobre lombalgia, tá? Para explicar um pouquinho melhor para vocês a respeito da dor lombar. Claro que não é um assunto muito simples, ele é muito comum, mas ele não é tão simples de explicar. Mas eu vou indo aos poucos e aí a gente vai esclarecendo algumas dúvidas. Então, a lombalgia, dor lombar, ela é uma disfunção muito comum entre todos os brasileiros e, conforme dados de estudos científicos, mais de 90% da população em um determinado momento vai sentir dor na lombar. Entre na faixa dos 45 anos de idade aproximadamente. Eu separei também os dados importantes para vocês, que no Reino Unido mais de 1,5 milhões de libras foram gastos em função de dores na lombar e aproximadamente 5,7 milhões de dias foram perdidos em função de crises na lombar. Então, para ver como é um dado bem importante, né? E aqui no Brasil também, pelo menos uma pessoa um dia vai ter um quadro severo de dor lombar, atrapalhando aí nas suas atividades do dia a dia e no seu trabalho. Um dos fatores que leva ao cometimento de dor lombar são vários, mas entre eles a obesidade, né? Porque com a obesidade a gente tem uma fraqueza dos músculos abdominais, tem um aumento, tem uma maior pressão nos espaços interdiscais. A obesidade seria um dos fatores, tá? A má postura outro. O sedentarismo também pela fraqueza de toda a musculatura, principalmente do powerhouse, que a gente já conversou sobre o powerhouse, né? Que é a alma do Pilates, é aquele cinturão, né? Que protege toda a coluna. Outra causa também são fatores emocionais, que o nosso corpo ele vai somatizando todas as nossas dores, sejam elas emocionais ou físicas, tá? A dor lombar ela pode ser aguda, subaguda ou crônica. Dependendo do tipo de literatura, vocês vão encontrar a dor crônica a partir de 6 meses, tá? Com mais de 6 meses a dor lombar já pode ser considerada crônica. Os tipos de lombalgia. Tem o tipo de causa específica, né? Que seria, por exemplo, devido a algum tipo de trauma, hernia de disco, fraturas, disfunções musculoesqueléticas, desconfortos ou algum tipo de lesão articular, ligamentar. Pode ser inespecífica, que é a maior causa de dor no lombar hoje em dia é inespecífica, e depois eu vou acabar fazendo um parênteses aqui em função disso. Vou trazer um pouquinho da osteopatia também para vocês, para explicar melhor a respeito das dores lombares. E a outra causa de dor lombar seria a ocupacional. Então são aqueles trabalhadores que fazem muitos movimentos de rotação de tronco, inclinação, muita força excessiva, sem saber fazer um agachamento direitinho, aí sobrecarrega lá a lombar. Ou pessoas que ficam muitas horas sentada ou muitas horas em pé também acabam gerando dores na lombar no decorrer dos anos. Qual o tratamento? Numa fase aguda, o tratamento seria medicamentos anti-inflamatórios, corticoide, analgésicos, compressas e bolsinhas de água quente na região. Numa fase mais crônica, assim que tem a liberação médica, né, para fazer os exercícios, seria muito indicado fazer qualquer tipo de atividade física que tu consiga estabilizar bem a tua coluna. O Pilates, eu sempre vou falar do Pilates porque é a minha praia, eu sou super fã do Pilates, vocês sabem bem. Então, com o Pilates consegue fazer exercícios que estabilizem a coluna, tá? Consegue trabalhar a força dos abdômenes, consegue melhorar todo um fortalecimento de uma forma global e também o alongamento. Então, eu sou super fã do Pilates voltado para dor na lombar, tá? Sem contar que tem estudos científicos comprovando a eficácia do Pilates em quadros de lombalgia, porque tu consegue desacelerar muito esses episódios de dor na lombar e até cessar em alguns casos, tá? Quando a tua dor lombar for de causa estrutural, tá? Por que eu tô falando isso?
porque agora eu vou falar um pouquinho da osteopatia. Lembra quando eu falei ali de causa inespecífica, que é o maior acometimento de dor lombar de forma inespecífica? Você sabe que eu tô fazendo uma pós-graduação, né, em osteopatia, então acompanhando toda essa saga de estudo, enfim. E o criador da osteopatia, que foi o Still, ele criou a osteopatia em 1864, tá? E ele é um médico, era um médico americano, tá? E ele acreditava que o nosso corpo ele tinha um poder de autocura, que quando um sistema estava doente, os outros estavam doentes também, tá? Ele priorizava muito a questão que nós somos um todo, né? Todo o nosso corpo ele tá interligado. Então, quando um sistema adoece, todo o resto adoece. E a osteopatia é uma técnica que, através das nossas mãos, a gente consegue direcionar, através de mobilizações e manipulações, sejam elas estruturais, viscerais ou cranianas, a gente consegue ajustar o corpo que está em desarmonia. E o nosso corpo tem o poder de autocura e ele busca a homeostasia. Então a osteopatia acredita também que os remédios eles comprometem muito a questão dos sistemas. Então, dependendo do caso aí, ele prioriza muito a questão de tentar não tomar muitos remédios, tá? Como eu tinha falado antes, então a osteopatia ela é dividida em estrutural, que são as manipulações e mobilizações que a gente faz no punho, no cotovelo, no ombro, no joelho, no tornozelo, enfim. A visceral, que são algumas disfunções, por exemplo, o intestino preso, disfunções no útero, algum problema relacionado a intestino, então são as disfunções dos nossos órgãos, tá? E a craniana, que são disfunções do crânio, que a gente também tenta sempre ajustar conforme a necessidade, tá? Eu vou fazer um adendo aqui sobre o Still para vocês conseguirem entender um pouco da complexidade de falar sobre uma simples lombalgia, tá? O Still ele começou a ficar muito preocupado com a quantidade de mortes que estavam ocorrendo durante uma epidemia de meningite, tá? Que ocorreu em 1864. Nessa epidemia ele perdeu os seus 3 filhos. E antes dos filhos dele morrerem, ele começou a observar que os filhos relatavam muita dor ou desconforto na região dorsal, essa região aqui da torácica. Então ele começou a ir muito a fundo em busca da anatomia, em busca da fisiologia, em busca do estudo do corpo humano, porque ele queria saber o que estava acontecendo e qual era a relação das dores na torácica com essa morte em função da meningite, tá? Analisando um outro caso de uma paciente dele que estava com disenteria hemorrágica, ele observou que ela estava com o abdômen muito gelado e as costas, a região inferior das costas, que seria a lombar, estava muito quente. Então ele resolveu imobilizar a lombar dela, tá? E pasmem, no outro dia essa paciente estava curada. Então aí a gente já consegue fazer uma possível relação de intestino com dor lombar. E assim são milhões de casos que tem dentro da osteopatia, mas eu só tô trazendo esse problema para vocês, essa questão na verdade, para vocês verem que tudo tá interligado. Eu acredito muito nisso, vocês sabem bem disso. Enfim, só para mostrar as interrelações do corpo humano, tá? Agora, levando em consideração os ensinamentos do Still, que a osteopatia trabalha, com os ensinamentos do Joseph Pilates, que é o Pilates, né? A gente tem que ter um certo cuidado em relação a alguns tipos de abdominais dentro do Pilates e a sua relação com as dores na coluna lombar, tá? Vocês já devem ter percebido que em muitos casos, em muitos de vocês eu já tirei a pranchinha, eu já tirei a bombinha em função disso, tá? Porque tem estudos que estão sendo feitos e realizados, né? E estudos científicos que dependendo do tipo, do caso da dor lombar do paciente, por exemplo, se for uma dor lombar crônica, tá? E tu começa a realizar uma contração excessiva da tua musculatura do abdômen,
tu faz um bracing abdominal, que é essa contração excessiva que o Joseph Pilates priorizava no Pilates clássico, há muitos anos atrás. Então, quando tu tem essa contração excessiva do teu powerhouse, da musculatura do teu abdômen, tu acaba aumentando muito a tua pressão intraabdominal. Quando tu já tem dor na lombar crônica, tu já tem uma pressão intraabdominal aumentada. Então, dependendo do tipo de abdômen, vai prejudicar mais ainda essa situação. Porque a pressão intraabdominal aumentada faz que tu tenha um deslocamento da tua pelve de forma anterior, tu tem uma fraqueza da musculatura do abdômen e o vetor que deveria ser feito com a pelve em relação à musculatura de abdômen acaba sendo prejudicado em função dessa alteração toda. Exercícios de muito impacto, por exemplo, crossfit, treinamento funcional e até mesmo o pilates, se tu não tiver uma boa orientação, se o teu instrutor for te orientar de forma errônea para ter uma contração excessiva do teu abdômen, pode causar sim maior dor na lombar, tá? Então a gente tem que ficar muito atenta a esse comando verbal, ao tipo de contração abdominal que está sendo realizado. Vocês fiquem tranquilos, eu já observo isso em vocês, mas o que eu quero ressaltar aqui, o que eu quero orientar também, cuidado para os exercícios que vocês estão vendo na internet, tá? Principalmente nos dias de hoje, tem uma busca absurda por exercícios para serem realizados em casa. Vocês têm que cuidar com os exercícios que vocês acham na internet, com os exercícios que estão aí. Eu mesma tenho pesquisado muitos exercícios aqui e tô ficando em casa, então eu tô tendo mais contato com um monte de redes e eu vejo um número absurdo de profissionais postando posturas erradas, dando comandos errados. Então, cuidado ao tipo de movimento e exercício que vocês vão realizar sem orientação de um profissional. O meu outro alerta seria, então, a importância de uma avaliação com um fisioterapeuta pélvico na questão que se refere a essa contração do abdômen e dos músculos do assoalho pélvico, tá? Vocês só vão conseguir saber se realmente estão tendo uma contração correta da musculatura do assoalho pélvico com um fisioterapeuta específico nessa parte que seria uma fisioterapia pélvica. Então, outra orientação seria, caso vocês tenham dor ou desconforto na região lombar, que não é devido a uma alteração estrutural, e sim visceral, a melhor maneira de combater isso seria fazendo o MAP, que é o método abdominal hipopressivo, que são técnicas que tu consegue unir a tua respiração associada a contrações abdominais para tu regularizar essas pressões intraabdominais que estão muito aumentadas. Tu consegue normalizar essas pressões através do MAP. Caso vocês queiram, comentem ali embaixo que eu vou fazer uma aulinha sobre o MAP. Eu fiz um curso também a respeito do método abdominal hipopressivo, então se vocês quiserem uma aulinha sobre isso, me avisem também. Então cuidado, pessoal, cuidado com os exercícios que vocês estão vendo de forma enlouquecedora aí pela internet. Façam os exercícios com orientação e com cuidado. Se persistir muita dor lombar, eu já avisei vocês em aula, procurar uma fisioterapia pélvica para avaliar bem se vocês estão contraindo bem o músculo do períneo, tá? Do assoalho pélvico. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que não ficou muito bem, me avisem aqui que eu vou fazendo mais aulinhas para esclarecer para vocês, tá? Fiquem em casa e tudo isso é passageiro. Obrigada, um beijo, cuidem-se!